2, 3. Ótimo, que Deus fale bastante conosco agora nessa manhã. Amém? Vamos lá, abram as vossas Bíblias, acompanhem também ao telão. Você que está em casa, muito bom dia. Que a paz do Senhor possa alcançar o seu lar. Amém? Puxa, o problema é que eu vim muito para cá, eu tomo a visão de todo mundo que está ali, ó. Vamos lá. Êxodo 33, verso 1. Êxodo 33, verso 1. Bom, esse capítulo, deixa eu fazer entre linhas aqui. Esse capítulo é um capítulo que me fez muito pensar. Na verdade, eu não sei se você ouviu e prestou atenção na semana passada, no qual eu falei sobre esse capítulo, não citei ele, mas apenas falei. No Moisés ele disse assim: Deus, não me faça ir se a tua presença não for conosco, né? Alguém lembra dessa fala no último culto? Um irmão só? Obrigado, amigo. 2, 3, 4, 5, 6, está aumentando, eu já estou gostando, né? E eu guardei isso no meu coração e fui para casa, e hoje eu estou aqui para complementar isso aqui, ok? Lembrando que o episódio que antecede essa fala de Moisés é um episódio muito antagônico, onde o povo errou, mas errou de forma grotesca, feia, ridícula. Em Êxodo 32 você vai ver o povo não aguardando Moisés chegar do monte após 40 dias e 40 noites buscando ao Senhor, e tem aquela ideia diabólica de se desprender dos seus bens, não para levantar um altar para Deus, mas para levantar um altar para si próprio. E eles criaram um bezerro, né? Eles criaram um bezerro. Há alguém que aplica essa palavra bezerro e essa imagem bezerro, que eles acharam, né, que Deus se parece com um bezerro, ou que Deus se agradaria de montar um bezerro, porque o Senhor, quando o livrou do Egito, ele mandou sacrificar-se bezerro, ovelhas, né? Então eles pegaram essa imagem de ovelhas e criaram um bezerro de ouro, né, simbolizando ali uma oferta de sacrifício, de libação ao Senhor, mas não era. Na verdade, não terás outro Deus além de mim, né? Êxodo capítulo 20. Você vai olhar os mandamentos. Deus, o primeiro mandamento que Deus coloca: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Não fazer imagem nem escultura, a gente vai trabalhar isso aqui mais à frente. Mas esse episódio que nós iremos ler aqui agora, ele é cometido, para você entender o que você vai ler, precisa entender o que eu estou falando. Tá? O que você vai ler aqui tem tudo a ver com o que eu estou falando. Por que Deus não quer ir com o povo? Por que Deus rejeita o povo? Porque o povo que experimentou sair do Egito é um povo que agora criou um Deus para si. Após uma provação, um tempo de busca de um líder, eles criam um bezerro de uma imagem, adora aquele bezerro, e quando Moisés desce do monte, ele quebra a tábua da lei, Deus fica irritado, e Moisés também. Aquele impasse de Deus querer fulminar o povo, Moisés tomar a frente e dizer: poxa, se os egípcios souberem que o Senhor fulminou eles aqui, terminar aqui, eles vão dizer que o Senhor é um Deus maldoso, tirou de lá, mas matou aqui, não deu continuidade. Deus repensou, repensou, mas a ira de Deus ainda não foi aplacada, né? Aí nesse mesmo capítulo 32, Deus fala assim: tá bom, mas lá na frente haverá um juízo para eles. E não deixou de acontecer. Deus levantou outra geração, e a outra geração que entrou na terra prometida, e essa que levantou o bezerro, ficou ali peregrinando sobre o deserto 40 dias e 40 noites. Deu para entender aqui? Então o capítulo anterior, 32, ele mostra para a gente a criação do bezerro, ok? Objeto de idolatria. E agora eu quero entrar sim no capítulo 33, no verso 1, por favor. Vamos lá? Capítulo 33, verso 1. O Senhor diz: pessoal, tem muita gente lá atrás sem lugar. Me dá uma ajuda lá, pastores. Vê se tem vaga aí. Tem alguma vaga do seu lado aí, por favor? Pessoal, pode vir, ó. Tem vaga demais aqui, ó. Vem para cá, ó. Aqui na lateral tem vaga, aqui também, ó. Por favor. Vamos lá. Êxodo 33, verso 1. O Senhor disse a Moisés: ponha-se ao caminho junto ao povo. Deixa eu colocar mais luz aqui, pessoal. Já está. Ponha-se ao caminho junto ao povo que você tirou do Egito. Olha só, como é que Deus está tão irritado. Deus está dizendo que esse povo que ele tirou, que ele chamou de meu povo, Deus está dizendo assim: Moisés é o seu povo. Então, você imagina que Deus está com uma ira que ainda não foi apagada. Aí Deus diz assim, ó: Moisés, ponha-se ao caminho com o povo, ok? Que você tirou do Egito. Aqui você vai ver uma discussão. Moisés dizendo assim: o povo é seu. E Deus está dizendo: não, esse povo é seu. Porque filho feio não tem pai, né?
Então ponha-se ao caminho com o povo que você tirou da terra do Egito, suba uma terra que eu jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei essa terra aos seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hitiita, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Todo esse povo idólatra, Deus está dizendo: eu vou desocupar eles, tá, sem terra, e vou colocar vocês na terra deles. Ou seja, era a promessa que Deus havia feito aos patriarcas, os primeiros pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó. Subam uma terra, diz o verso 3, que produz leite e mel. Se produz leite e mel, são dois ingredientes favoráveis ao nosso alimento, à nossa cesta diária, não, nem básica, muito mais do que isso. Se tem mel, é porque tem abelha. Se tem abelha, é porque tem vegetação. Então a terra é boa. Se tem leite, também é porque tem gado. Então a terra é favorável, ok? Desde o plantio até o animal, todos irão sustentar de forma maravilhosa. Subam uma terra que produz leite e mel, com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês. Que Deus implacável. Olha o que Deus diz: vai, a terra é boa, eu vou mandar um anjo expulsar, ok? Todo o meu inimigo, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois você são um povo teimoso e também rebelde. E se eu acompanhasse, certamente eu destruiria ao longo do caminho. Verso de número. Bota no 12, por favor, amigo. 12, não quero pular bastante coisa aqui. Então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, leve esse povo. Não desiste, mas não disseste quem enviaria comigo. Declaraste: eu conheço pelo nome e me agrado de você. Deus dizendo para Moisés, Moisés replicando para Deus. Vou repetir no verso 12. Então disse Moisés ao Senhor: tu me disseste, me ordenaste aqui, leve esse povo, mas não me disseste quem enviaria comigo. Declaraste: eu conheço você, Moisés, pelo nome e me agrado de você. Está na primeira pessoa, Moisés. Se é verdade que o Senhor se agrada de mim, permita-me conhecer, Moisés dizendo, teus caminhos, para que eu te conheça melhor. Olha o desejo de Moisés. E continue a contar com teu favor. Lembra-te que essa nação é o teu povo. Deus agora bateu a raquete para Moisés de novo. Deus falou: é o teu povo. Moisés pegou a bolinha. Agora Deus pegou a bolinha e falou: é o teu povo. E vai ficar esse impasse. Eu não quero, joga para outro que eu não quero mais. Joga para outro que eu não quero mais. Só que Moisés está dizendo assim, o Senhor deu uma ordem dizendo que estaria conosco. Disseste que enviaria alguém comigo. E declaraste no verso 12. E Deus falou para Moisés, Moisés está replicando aquilo que Deus havia falado. Eu conheço você pelo teu nome, me agrado de você, Moisés. Aí Moisés continua dizendo, Deus, se é verdade que te agrada de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o seu favor. E lembra-te que essa nação é teu povo, hein? Verso 14, o Senhor respondeu, tá bom, Moisés, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Palavra de Deus para a vida daqueles que amam a leitura e amam a presença de Deus. Dê uma forte salva de palmas a ela. Aqui, irmã. Pode sentar aqui, irmã. Aqui, ó. Primeiro lugar, viu? Olha aí, ó. Camarote. Bom, nós trabalhamos aqui os 3 primeiros versículos que eu mostrei para você o que acontece, o porquê que Deus não quer ir com esse povo, sendo que essa é uma promessa dele mesmo. Mais à frente você leu que Moisés lembrou a Deus, não que Deus tenha Alzheimer, mas Moisés disse assim, peraí,
o contrato que nós iniciamos não foi esse. Quando o Senhor me tirou de lá, o Senhor jurou a Josué primeiro, o Senhor jurou a mim, o Senhor jurou a Abraão, a Isaac, a Jacó, todos que antecederam a mim, e disse para eles assim, ó, eu serei contigo por onde quer que você andar. Eu darei a terra que lhe prometi, a terra que emana leite e mel, produz leite e mel. Mas só que Deus está tão irado, o assunto você já sabe, o assunto é que o povo criou uma idolatria, o povo trocou Deus por outros deuses, Deus está irado com esse povo, eles construíram um bezerro de ouro, mas Deus está dizendo coisas que a gente não deve passar num texto sem antes percebê-lo. Veja bem, por favor, o verso de número 1 de novo, a mesma leitura que nós fizemos e nós iremos trabalhar com ela. Veja bem, 33:1, obrigado jovem. O Senhor disse a Moisés, palavra de Deus dita para quem, irmãos? Moisés, Êxodo 33:1, ponha-se ao caminho, junto com o povo que você tirou da terra. Quem é que tirou com mão forte? Foi Moisés ou foi Deus? Quem é que estava ali colocando aquele poder sobre a vara de Arão para o mar abrir? Quem deu a direção? Quem apontou o caminho? Quem ouviu o povo gemendo no Egito? Só que Deus está tão irado, está dizendo assim, Moisés, esse povo é teu. Aí, suba uma terra que eu jurei dar a Abraão, tudo bem, a Isaac e a Jacó, darei essa terra aos seus descendentes. Agora, o que me chama a atenção é o próximo versículo. Veja bem, irmãos, enviarei um anjo à sua frente. Irmãos, quem não gostaria de receber um anjo nas suas batalhas? A gente não ora, Mas o que adianta estar um anjo e a presença de Deus não está? Tem culto que é assim, o anjo está, é anjo aqui, anjo lá, mas Jesus não está no culto. Tem anjo pra caramba. Acaba sendo uma idolatria. E Moisés percebeu isso. Preste atenção o que isso ensina pra gente. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar. Quando eu falei um anjo, um monte de mão levantou. Agora está todo mundo abaixando a mão, dizendo, o anjo vai estar, mas Jesus não vai estar. Aí dá ruim. Deus está dizendo, vou enviar um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, amorreus, ititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Ou seja, Deus falou assim, eu vou lutar por você, vou enviar o meu anjo, dará ordem aos anjos ao seu respeito. Salmo 91:11. Ótimo, perfeito. Mas o que adianta Deus enviar um anjo, Deus nos dá uma terra e quando chega lá a gente fala assim, sem sentido. Consegui a casa que eu queria, mas Deus não está nela. Consegui o trabalho que eu queria, mas Deus não está nele. Casei com uma pessoa do meu sonho, mas não vejo Deus na vida dessa pessoa. Estou no meu auge da minha vida, mas eu não encontro a presença de Deus. Mas tem anjo. Mas agora eu estou na terra que eu pedi a Deus tanto. Irmãos, está no jardim onde Deus não está. Não é frutífero para ninguém. Tem gente ainda que se contenta com isso. Não, pelo menos eu estou feliz. Estou com um ótimo salário. Mas não tem a presença. Estou com o carro que eu quero, estou com a casa que eu quero, estou com o salário que eu quero, estou vivendo a vida que eu quero. Tá, mas tudo bem. Cadê a presença? Não, Deus tem me dado livramento com os anjos dele. Tudo bem. Você está usando os acessórios. Mas cadê o fator principal da sua vida? Aí você vai dar uma salva de palmas a esse líder Moisés. Qualquer um líder tinha caído nessa pegadinha. Porque tem resultado, está dando certo, está conquistando, tem anjo trabalhando, mas Deus não está presente. Aí Moisés fala, pera aí, que negócio é esse? O Senhor vai me dar a terra? O Senhor vai enviar um anjo? Pô, legal, se eu falar isso para o povo que gosta de idolatria, o povo vai amar. Mas eu não sou o povo. Eu quero que aquele que me chamou lá atrás ande comigo em todo o processo. Moisés agora dá uma lição do que é não fazer o povo errar novamente. O Senhor que me tirou lá, o Senhor me jurou que estaria segurando na minha mão com mão forte. É muito maneiro ver anjo, legal demais. É muito maneiro ver um culto onde a cadeira está caindo, a cadeira está voando, o fogo está descendo. Mas cadê a presença dele? Cadê a palavra dele?
É como eu fiz uma pregação anterior dizendo, ó, o Isaac está subindo no altar, o Monte Moriá com Abraão. Mas o Isaac era entendido de culto, ele fala assim, pai Abraão, aqui está a lenha e aqui está o cutelo. Mas cadê o cordeiro? Então não adianta ter fogo se não tem Jesus nele. São pessoas vazias, são cultos vazios, são células vazias, são casamentos vazios, são empresa vazia. Quer sucesso? Deus dá. Quer sucesso? Entrou para a igreja para quê? Para possuir terras? Deus dá. Entrou para a igreja para quê? Para Deus expulsar os cananeus que te perturbam? Deus faz. Ele envia um anjo agora. Ele envia um anjo agora. Ele dá um anjo em direção na sua casa, na sua guerra. E a sua guerra vai ser vencida nessa manhã. Quem quer? Quem quer, pessoal? Ótimo. Mas quem quer a presença mais do que as vitórias? Vitória, irmão, passa pela Avenida Brasil. Traga a pessoa, resolva o seu problema em 7 dias. Se tiver uma oferta grande, vai ser 24 horas. O problema é todo mundo está dando um jeitinho. Mas a gente não está aqui para resolver problema paliativo. A gente só veio aqui, irmãos, por causa dele. É por ele que nós estamos aqui. Então aprenda com um líder que não se corrompe. Aprenda com um líder que ama a presença. Moisés agora vai dizer, o Senhor vai dar vitória? Vou. Vai dar um anjo? Vou. E o Senhor? Eu não vou estar. Irmão, o que eu vou fazer lá se Deus não está lá? O que você faria? O auge da minha vida, o sonho da minha vida é conquistar tal bênção, é estar graduado em tal faculdade, é entrar em tal lugar do governo, é montar a tal empresa. Legal! O nobre projeta essas coisas e deve permanecer nela. Mas se Deus falar que vai dar vitória para você e ele vai dizer assim, ó, mas no dia da inauguração não vou estar lá não. Você aceitaria isso, irmãos? Quem se venderia? Moisés, de forma inteligente, Moisés começa a argumentar a Deus e dizer assim no verso 12, posso falar, Deus? Aí Deus, pode, Moisés. Você também, hein? Tu me ordenaste, leve esse povo. E não disseste quem enviaria comigo. Declaraste, Moisés, eu te conheço pelo nome e me agrado de você. Deus já se revelou para Moisés e disse, ó, eu te conheço pelo nome e tenho algo a seu favor, me agrado de você. Tudo bem, tem aí? Agora ele diz no verso 3, se é verdade que se agrada de mim, permita-me conhecer os teus caminhos. Moisés não quer as bênçãos. Moisés quer ter acesso ao coração do Senhor. Moisés dá uma lição para a gente dizendo assim, Deus, antes de eu pedir qualquer outra coisa, cananeu, heveu, jebuseu, a terra que mana leite e mel, a terra que dá ouro, a carne de ouro, o sapato mais caro, a casa mais cara, antes de pedir a ampliação do meu negócio, antes de pedir a benção, deixa eu aprender mais da tua palavra um pouquinho. Depende de onde está a tua fome. Depende de onde está a tua pressa. Aí Moisés diz assim, deixa eu aprender mais do teu caminho e conhecer os teus caminhos. Aí no verso de número 14 ele diz assim, o Senhor respondeu, depois de ele pensar e falar assim, cara, com Moisés não tem jeito. Imagine o próprio Deus se respondendo após você falar para ele assim, ó, Deus, se o Senhor não estiver naquele emprego lá, eu não vou lá não. Se o Senhor não estiver naquele lugar, eu não vou lá não. Se o Senhor não subir naquele lugar vitorioso comigo, eu não vou lá não. Aí Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, você venceu. O Deus Todo-Poderoso vai garantir o desejo de Moisés, vai dizer para ele assim, ó, eu acompanharei você pessoalmente, lhe darei descanso. O que a gente aprende aqui, irmãos? Moisés vai ser líder? Vai ter vitória? Vai. Mas liderar sem Deus é aborrecimento. Vencer sem Deus é entristecimento. Qualquer coisa que você vença, ok? Deus vai limpar o território, Deus vai limpar o terreno para você. Vai ser maravilhoso. Deus vai botar um anjo lá guardando a sua entrada, a sua saída. Tudo bem, e tudo isso é válido. Tudo isso é válido, faz parte do processo. Poxa, mas Deus não está comigo? Ficaria sem sentido. É como um corpo sem alma. É como um avião sem asa.
É como uma fogueira sem brasa. É Moisés sem Deus, gente. Moisés sem Deus não existe. Quando você lembra de Moisés, você lembra de quem? Deus. É ou não é? É mais ou menos assim, no Antigo Testamento. Você vai falar assim, Deus. Você vai dizer Moisés. O cara da Bíblia que Deus chamou ele de amigo. O cara da Bíblia, o único que viu Deus pelas costas, mas viu. Não é pelas costas, traíra, não é isso não. É que a glória de Deus ia fulminar Moisés. Moisés, é sério, um mero mortal. Aí Deus falou assim, Moisés, eu vou passar pelas suas costas. Presta atenção. Deus falou, estou passando, hein? Moisés falou, estou sentindo. Mas quando Moisés desce do monte, Deus passou nas costas. A glória de Deus entrou pelas costas de Moisés e saiu pelo rosto dele. Ao ponto das pessoas que estavam abaixo do monte não conseguiram olhar para o olho de Moisés e Moisés tem que colocar um véu. Meu Deus do céu. É amigo ou não é? É amigo ou não é? Você quer a presença ou quer o sucesso? Fala os dois, irmão. Fala, quero sucesso com Deus. Você quer a presença ou o sucesso? Você quer o casamento ou quer Deus, Letícia? Eu quero Deus no meu casamento. Está comigo aí, não? Você tem que colocar Deus em todas as coisas. E Moisés, ele deixa isso para a gente, dizendo, agora Deus vai dizer assim, eu vou acompanhar pessoalmente e lhe darei descanso. Então, Moisés disse, se o Senhor não for, eu não arredo o pé daqui. Aprenda isso, repete comigo. Se o Senhor não for, eu também não vou. Se o Senhor não for, eu não me movo. Eu não faço. Eu não quero. Eu quero que o Senhor esteja comigo em todo o meu sucesso de vida, em todas as minhas decisões. Alguém aí recebe isso nessa manhã? Dá uma linda salva de palmas para Ele. Porque não adianta cantar só, nele o meu prazer estar, não sou digno de desatar, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Se Ele oferece alguma coisa, está dizendo assim, eu vou te dar, mas a minha presença não está lá não. É mais ou menos aquele pai que dá um presente para o filho e fala assim, te dei, mas eu não quero te dar, te dei porque eu sou pai. Você aceitaria? Não. Pai, eu quero o presente, quero o Senhor aqui me ajudando, montando esse negócio aqui. Eu quero essa bola, mas quero o Senhor jogando comigo. Eu quero essa bicicleta, mas quero o Senhor me ensinando. Você está entendendo? Porque não adianta querer só as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem na mão. Eu quero estar no coração de Deus, sabe? Eu quero que eu e Deus sejam um só. O ponto das pessoas olharem para mim e falar assim, é Deus na vida dele. Porque quando Deus está na vida dele, tem sucesso, tem progresso e tem paz no que faz. Não é isso que Deus falou? Darei descanso. Já pensou? O Moisés está na terra, que ele sonhou, ok? Que Deus jurou para ele, mas cadê? Está lá, os inimigos foram devastados pelo anjo, mas povo é povo em tudo quanto é lugar. E você só consegue cuidar de alguém se Deus estiver na sua vida, porque sem Deus você não cuida nem de você mesmo. Moisés é esperto. Moisés está dizendo, não vou sozinho não. Conheço esse povo, viu o que eles fizeram? Subiu 40 dias, imagine sem o Senhor lá. Mas ao mesmo tempo que Moisés também odeia o povo, ele ama. E ao mesmo tempo também que Deus odeia o povo, Deus também ama. Está os dois de bico, querendo dar uma coça nesse povo que merece, né? Mas ninguém quer largar, mas eles vão transformar esse povo. Vai ou não vai? Senão Deus tinha desistido da gente, pô. Então diga assim, eu só vou se a sua presença estiver comigo. O que você celebra? Me responda, por favor, com a mãozinha levantada para me saber o número. Quem aqui costuma celebrar suas vitórias? Levanta a mão. Ótimo. Quem costuma celebrar a presença? Levanta a mão. O que mais alegra o seu corpo? É o dia em que você recebe uma conquista, alguém ligou e falou, a chave está liberada, pode vir buscar o carro zero. O patrão te chama no gabinete e fala para ele, vou dobrar o teu salário, ter um cargo maior. Ou no dia em que você vem para o culto e sente uma paz tão grande. Qual é as duas realizações que satisfaz a sua vida e a sua alma? Opção 1, opção 2. Porque a paz que excede o entendimento resolve ou não resolve nossos conflitos? Porque se Deus estiver com a gente, o salário é consequência. Se Deus estiver com a gente, o sucesso é consequência de mais um passo à frente.
Então não darei um passo se Deus não for comigo. Alguém reage nessa manhã em nome de Jesus. Ei! Ó, vou falar da minha casa. Nem sei como as meninas foram ontem com a Esther pro shopping. Eu joguei algo para minha esposa, falou assim: as meninas se batizaram ontem, querem ir pro shopping comemorar, passear. Eu falei, bacana. Aí eu falo assim, caramba, olha o que eu vou falar agora. Jesus acabou de se batizar. Não, tá ótimo, saíram para comer, né? Saíram, legal. A gente sai, se batiza. Calma, irmã, fica tranquila. Eu acho que hoje ela quer me matar, porque ela veio toda de preto e eu tô de branco. Aí estou me sentindo dentro de um caixão e ela chorando como uma viúva. Tá certo. A irmãzinha colocou toda no preto hoje. Eu falei, tu morri. De branco eu já tô. Aqui, presta atenção. Aí eu falei com ela assim ontem, cara, engraçado. Não, mas eu falei sem maldade, sem julgamento, nada disso não. A gente tem uma vitória, a gente sai para a churrascaria. A gente tem uma conquista, a gente bota o microfone para todo mundo ouvir. A gente passou na habilitação, a gente vai lá e coloca lá. Tudo bem que eu sei que é um meio de testemunho e tudo. A boca fala, o coração está cheio. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos quem sonha. Nossa boca se encheu de riso. Salmo 126. Os nossos lábios de novo cântico. E diziam entre as nações grandes coisas. Está ótimo, beleza. Mas aprenda com Jesus. Pergunta o quê? Quando ele tinha uma vitória, libertava legiões de demônio, você via ele correr para o monte. Veja bem. Mateus capítulo de número 4. Não, por favor, bota Mateus capítulo 3, verso 17. 3:17. Aí depois você vai no 4:1. 3:17. Após o batismo de Jesus, todo mundo aqui ouviu essa palavra ontem. Uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, a quem me dá grande prazer. Repete comigo. Jesus acabou de ser batizado. Então bota agora Mateus 4, verso 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para onde? Você imagina que você vai descer as águas e Deus vai te colocar à prova? Você acabou de fazer o que Deus quer, acabou de se batizar, acabou de obedecer, aí Deus te leva para um deserto. Olha o que a Bíblia diz, a diferença que é antagônica entre Jesus e a gente. A gente tem uma conquista, a gente liga para a mãe, liga para a avó, bota na internet. A gente tem uma conquista, o meu filho se batizou. Gente, não é pecado. A gente vai para a churrascaria, pizzaria, né? A gente tem uma conquista, a gente vai celebrar, que é bíblico também. Mas olha o medo que Jesus tinha do superego ser ativado. O medo de Satanás pegar o auge dele. Qualquer conquista que ele tinha, obediência que ele tinha, você vai ver isso de uma forma. Jesus ganhou uma cidade e ele foi para o Monte das Oliveiras. Jesus curou uma mulher do fluxo de sangue e foi para a sinagoga. Ele sempre ia orar para dizer para Deus que aquilo que ele acabou de fazer, a glória era do Pai também. E aí a gente vê agora que após o batismo dele, em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Presta atenção, quem vai conduzir Jesus ao deserto? Só vou se a sua presença for Lembra de Êxodo capítulo 33 que você leu agora? Só vou se a sua presença for comigo. Quem vai estar com Jesus nesse deserto? Diga, o Espírito de Deus, o próprio Deus. Então ele acaba de fazer o que Deus quer, agora ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem quer o diabo bater na tua porta hoje? Tem gente já fazendo o sinal da cruz, irmão. Quem quer encontrar com o diabo assim que sair desse culto aqui? Quem quer receber uma aprovação de um livramento de um carro que vai capotar e a pessoa não vai morrer? Alguém quer essa experiência? Ninguém quer essa experiência. Não traz coisas boas. A gente quer um mar de rosas. A gente quer andar nas nuvens. A gente quer água para a gente pisar no sobrenatural. Isso, na verdade, traz experiências com a gente, mas o que trata mais a gente são os desertos da nossa vida. O que não nos mata, nos fortalece. Você acredita que o inimigo nos traz mais experiência do que as nossas próprias experiências?
Porque a gente fica sempre ruminando as tentativas que ele teve com a nossa vida. E se você está contando as tentativas que o inimigo teve contra a sua vida, bem-aventurado é você. Por quê? Porque você está contando a história e ele não venceu. Você está contando e está dando um testemunho. Então Jesus agora vai entrar num deserto, que é o teste do Pai. E agora ele vai entrar 40 dias nesse deserto, porque agora ele foi selado com o Espírito Santo, Deus o chamou assim de filho, e iremos entrar agora nessa história. No verso de número 2 diz, depois de passar 40 dias e também 40 noites, quem não está dormindo repete comigo, ele teve o quê? Teve fome. Depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aí, numa necessidade humana de Jesus, quem aparece? Quem aparece? O tentador. O tentador, ele sente o cheiro da sua necessidade. Ele não trabalhou no coração de Jesus, na mente, na ideia dele. Repete, veja comigo, que água não quebra jejum. O texto diz que Jesus teve fome. Tem uns caras com a mente meio doida aí, né? Que vai ficar 40 dias, já teve reportagem disso, 40 dias sem comer e sem beber, morreram. Jesus, ele levou o cantil dele lá, de água lá, e foi bebendo ela parcial. A cultura era fome, sem comer. E aí agora ele teve fome. E nesse momento que ele tem uma necessidade, em que a sua carne está precisando agora de caloria, quem chega? Satanás, o tentador. Então, se você hoje está super espiritual, vou te dar uma notícia. Bota o ouvido para cá e pergunta, o quê? O diabo não tem pressa de te dar uma banda. Tem pressa não. Tem pressa não. Sabe o que ele fala? Aquilo que a gente falou lá atrás, galinha de casa não se corre assim. Quem já falou isso aqui, amado? Coisa horrorosa, né? Presta atenção, irmãos. O diabo não tem pressa de te derrubar. Ele vai deixar. Então você foi para o encontro com Deus. Posso ver um amém aí, irmãos? Cadê o pessoal do encontro? Já morreu? Já está com fome, né? Você foi para o encontro com Deus? Posso ouvir um amém? Você se batizou ontem? Posso ouvir um amém? Você vai se batizar hoje? Posso ouvir um amém? Aleluia! Tem gente marcada para batizar hoje, devido ao trabalho, e outros no qual nem imaginava vai descer as águas hoje. Ontem tivemos aqui 138 vidas descendo as águas. Glória a Deus. Aí o diabo agora deixa ele ter fome. Por que ele não chegou no 39º dia, no 38º, 37º, no 20º dia, no 10º? Por que ele não chegou? Porque Jesus conseguia resistir ainda. Então eu tenho uma imagem de Jesus aqui, ele defasado, com muita fome, dizendo, não aguento mais. Agora chegou a hora da decisão. Se eu rejeitar o cardápio que o inimigo oferece, Deus logo após já tem o meu pronto. Porque você conhece o texto, já foi falado aqui muitas vezes, a gente sabe que após Satanás o deixar, vieram os anjos e serviram. E você sabe, diga, eu sei que Deus não vai me desamparar. Eu sei que no final vai dar tudo certo. Pô, gente, uma palavra de esperança para você aí. Eu sei que no final a vitória é nossa. Pelo sangue de quem? De bode? De galinha? Sangue de boi? Diga, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então dá uma salva de palmas a ele aí, se você pode. Ei. O tentador veio e disse, se você é filho de... Por favor, volta lá, por favor, Mateus capítulo 3. O penúltimo versículo que comprova para a gente que, na verdade, que ele já ouviu. Mateus 3. Depois disso, o batismo, Jesus viu, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer sobre uma pomba e repousar sobre ele. 17, jovem. E aí, nesse 17, diz que uma voz do céu diz, esse é o meu filho. Satanás vai trabalhar onde? Em cima das minhas incertezas. Se eu não souber que eu sou filho, Satanás vai dizer que eu sou enteado.
Se eu não souber que eu sou filho de Deus, ele vai dizer que eu sou amigo, colega de Deus. Olha o que ele pergunta no capítulo 4, no verso, por favor, de número 3. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ele acabou de ser chamado de quê? Ele acabou de ser chamado de quê? E Satanás quer botar dúvida onde? Naquilo que Deus já falou que vai ser. Naquilo que Deus já falou que é. Quais são as tuas promessas que Deus já falou que vai cumprir na sua vida? Sabe aquele dia do desânimo? É o vermelhinho atormentando a tua mente. Repreende dele, diz assim: se Deus falou, está falado. Se ele disse, vai acontecer. Então ele trabalha onde? Ele trabalha em cima daquilo que Deus falou. Quer ver uma coisa? Volta no Gênesis, vai no jardim. Olha o que a serpente disse. Quando ele disse para Eva: ó, esse fruto aí, ele vai trabalhar em cima do que Deus disse. Ele vai pegar a fala de Deus, ó. Mas foi isso mesmo que o Criador falou. Então ele quer deturbar. Já viu aquela coisa, se você não tiver um bom alinhamento na palavra, ele vai usar a própria palavra para te enganar? O que está mais acontecendo? Um monte de falso profeta, abrindo a Bíblia e falando, e um monte de cego guiando cego, irmãos. Então ele vai trabalhar: se tu é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Qual a necessidade de Jesus? Repete: fome. E o que ele manda Jesus suprir? A sua própria necessidade. Ei, por favor, olha para quem está do seu lado e fala assim: no momento de desespero, não tente dar jeito que quebre tuas promessas. Não adianta dar jeitinho para quebrar das tuas promessas e falar: Deus sabe da minha necessidade. Deus está te testando nas suas necessidades. Então dá esse jeitinho para dizer assim: não, Deus sabe que eu precisava. Vai quebrar os princípios. Está comigo ou não está? Jesus, porém, respondeu: graças a Deus. Eu tenho outra coisa para colocar para você que eu digo aqui, que nunca mais você deve esquecer. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem. O que ele respondeu? As Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que é, de toda a promessa que Deus surtiu da sua boca. Se Deus disse, vai se cumprir. Em outras palavras, o nosso português aqui para o nosso banguzão, a situação talvez que você está vivendo hoje, que não tem nada a ver com as promessas, o que vai te sustentar nesse deserto, nessa ausência de pão, é a palavra e a promessa que Deus fez para mim e para a sua vida. Se tem 2, se tem 3, se tem 4 pessoas aí, reage no seu lugar. Você já observou Mateus capítulo 13, quando diz sobre as sementes de diversos solos? Tem um solo que é no meio do caminho, tem outro solo que é entre as pedras, e outro é na superfície. Você já reparou que essa palavra está dizendo para a gente que Jesus não perde? Quando a gente fala, não falta um culto, não dorme no culto, não sai para beber água, para ir no banheiro, parece que a gente está aqui querendo popularidade para a gente, nem precisa, olha quanta pessoa dá atenção. Mas que a gente está preocupado, na verdade, é com esse um irmão, que se ele perder essa palavra, nesse deserto, ele negocia o princípio. Como é que Jesus venceu o diabo? Porque ele tinha a informação daquele culto no qual ele não faltou. Como é que Jesus venceu o diabo? É porque naquela célula ele não faltou, e aquela célula foi fundamental, teve uma pérola naquela célula que ele guardou. Ninguém vem prestar culto à toa. Existem palavras que são para agora, mas existem palavras que você vai precisar nelas amanhã. Jesus recitou o Pentateuco todo. Ele diz, está escrito, uma pessoa não só vive de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8, verso 3. Olha o que diz Deuteronômio 8,3. Sim, ele me humilhou, permitindo que tivesse fome. Em seguida, nos sustentou com o maná, um alimento que nem vocês e seus antepassados conheciam, a fim de ensinar que as pessoas não só vivem de pão, mas vivem da palavra que sai da boca de Deus. O que você esqueceu do encontro lá? Já esqueceu do Peniel?
Já esqueceu da cura? Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Crente tem que ser Bíblia, meu irmão. Crente tem que decorar versículo. Crente tem que armazenar de ferramenta. Qual é o teu coração, o espaço do teu coração, que a palavra é guardada nele? Tem que ser todo, não tem que ser só um pouquinho. Nós precisamos ter ferramenta. E qual a ferramenta? É a vitória que vence o mundo, se não é a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, meu irmão. Nós precisamos estar cheios, nutridos. Os nossos poros tem que sair a palavra. Um fio de cabelo tem que expressar a palavra. O nosso andar tem que falar da palavra. De dia e de noite, a sua palavra. Você está autorizado, diga, ok. No dia da sua adversidade, se ela está acontecendo agora, é dizer, eu estou com a palavra que o meu pastor está falando. Você pode dizer para a tua crise, para a tua necessidade, eu estou com a palavra do anjo que o Senhor colocou na igreja. Está até de branco hoje. Você pode fazer requisição dessa palavra. Você não vive por necessidade. Você tem um exemplo de Esaú. A necessidade não é o ápice da sua vida. O momento agora não vai definir a tua história. Essa crise é momentânea. Nenhuma estação dura para sempre. Depois do inferno, ou do inverno, que para muita gente o inverno é um inferno, vem uma nova estação. O sol vai brilhar. A Bíblia diz que o choro não durarás a noite toda. A noite precisa terminar para um novo dia cheio de esperança. Nascer sobre a minha e sobre a sua vida. Quem agarra essa palavra, coloca ela no coração e diz que você vai se apegar nessa palavra. Diz que Satanás não vai ser mais forte que o seu momento de fraqueza, porque Deus está operando agora com força naquilo que para você é fraco, naquilo que para você talvez não tem ferramenta, não tem substância, não tem recurso, não tem mais fôlego, não tem mais força. Deus está dizendo para você, eu sou a tua força, eu sou o teu refúgio, eu sou o teu socorro, bem presente no tempo da sua angústia. Cadê os pentecostais nessa manhã aí, meu irmão? Faz barulho para Jesus aí. Aqui, quer pão? Responde. Ótimo, quer pão? Quer pão? Responde, irmão. Nem só de pão viverá o homem. Quer pão? Pronto. Pronto. O seu relacionamento com Deus não quer dizer estar relacionado somente a um pão com manteiga e um cafezinho. Não, é muito mais do que essa refeição que Deus tem pra gente. Pão de padaria dormindo, pão velho que a mosca pousou em cima. Diabo oferecendo o que ele nem tem. Ele nem tem poder. Ele falou assim, eu não consigo, mas você pode transformar. Como é que o inimigo prega pra gente, né? Tá escrito, pode transformar a pedra em pão. Ele mesmo sabe. Ele nem consegue. Olha só. Agora, a outra adversidade que ele vai apresentar para a gente é a adversidade de poder. Ele vai dizer para nós pormos Deus à prova. Ele diz assim no verso número 5. Então o diabo levou a cidade santa. Verso 5. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo. E disse, se tu és filho de Deus, mais uma vez, salte daqui. Pois as escrituras dizem, o diabo usando uma escritura, dará ordem aos anjos ao teu respeito para que te protejam. E eles te sustentarão com a mão para que não machuque o pé em alguma pedra. Verso 7, Jesus também respondeu,
As Escrituras dizem: não ponha Deus à prova. Mais uma vez ele vai mostrar para a gente em Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Deuteronômio 6, verso 16. Não ponha Deus à prova, seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massa ou Massá. Qual foi esse episódio aqui? Esse episódio está em Êxodo capítulo 17, verso 7. Quando o povo é testado e eles estão na necessidade de água. E eles disseram assim: olha, nos trouxe do Egito para morrer aqui de sede. Ali foi uma queixa. Em Massá foi registrado a queixa. O povo que tudo reclama. Se está sol, reclama. Se choveu, reclama. Se a flor está dando flor, reclama, porque está sujando o quintal. Se não dá nada, reclama. E aí, o galho está seco, a gente não sabe o que a gente quer. E muitas vezes temos que calar nossa boca para não perder a bênção. Bom dia, irmãos. Agora ele vai dizer: ponha Deus à prova. Irmãos, a gente precisa testar Deus em alguma coisa? Aí Deus, quero ver se tu é comigo, hein? Se tu é comigo mesmo, fulano vai voltar uma camisa vermelha hoje. Aí o cara passou na noite anterior, você está jogando caçola. Ei, varão Bete, que isso? Agora jogando sorte agora? Agora, não, agora eu vou testar, a minha apetite, quero saber se está aguçada. Que isso, irmão? Você não precisa surpreender, impressionar Deus. O que está escrito vai acontecer. Então, dá ordem aos teus anjos e ele vai te sustentar. Se lança daqui. O que Satanás pediu para ele fazer? Se lançar de um lugar bem alto, dizendo que Deus... tu não falou que ele é teu filho? Que ele é teu pai? Então se lança daqui que ele vai te salvar. Então, Jesus disse para ele na palavra: não ponha o seu Deus à prova. Tem muita gente dizendo assim: não, Deus é comigo, entrando no meio de um tiroteio. Deus é comigo, andando com alguém que Deus falou para não andar. Deus é contigo? Tomando decisões erradas? Usando umas palavras sem contexto para dizer assim: não, a bênção não está no lugar, a bênção está comigo, então vai. Se a bênção estivesse contigo, você prosperaria, mas o Ló não teve prosperidade em Sodoma e Gomorra. A bênção estava com Abraão. Não adianta dizer assim para sua esposa ou para o seu marido: se eu te largar, vou prosperar mais. Vai tentar. Vou te encontrar daqui a 1 ano debaixo da ponte. Não dê passo aonde Deus não colocou chão. Se Deus não colocou um chão para você pisar, não vá por sua conta própria. Quando Jesus chamou Pedro, ele falou: pode vir. Era água, mas ele falou: pode vir. E quando Deus quer, as matérias obedecem. Todas as coisas cooperam. Agora não adianta você pisar porque o outro pisou, porque o propósito era com o outro. Vejo um monte de gente quebrando, falindo espiritualmente por seguindo pessoas que tomaram decisões erradas e indo atrás dela. Você mais vê na igreja são pessoas desviadas, que saiu porque foi atrás de alguém. E hoje está aí, toda arrebentada. Cuidado, não ponha Deus à prova. Ló é Ló, Abraão é Abraão. Ló, ele procura coisas feitas. Abraão, Deus faz através da vida dele. Bom dia, irmãos. Diga: não ponho Deus à prova. Agora ele vai trabalhar mais ainda, vai aumentando o nível, e no terceiro ele vai dizer, verso 8: em seguida o diabo levou para um monte muito alto e mostrou todo o seu reino e a glória do mundo. E ele disse: eu darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: sai-te daqui, sem força, com fome, 40 dias de monte, de deserto. 40 dias, está fraco. O texto diz lá, teve fome. Fome significa fraqueza. Tem gente que fala: a carne é fraca, mas o propósito é mais forte. Que é carne, meu irmão? A pessoa não conseguiu sustentar, caiu por quê? Olha Satanás te levou no lugar alto, querendo que você adore ele, através da sua fraqueza. Aí Jesus olha para ele e fala para ele assim: sai daqui, Satanás. Repete comigo: sai daqui, Satanás.
Se não falar, ele vai ficar. Sai daqui, Satanás. Olha o medo. Sai daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore ao Senhor seu Deus, somente a Ele, sirva somente a Ele. Em Êxodo capítulo 20, verso 3 diz: não tenha outros deuses além de mim. Jesus está usando toda a palavra para combater o diabo. E não quantos cristãos estão aqui agora, aqui, ó, trocando adoração a Deus por ídolos agora. É inadmissível. Você vê que uma pessoa sai do espiritismo, como a dona Emília, e se converte ao evangelho, ótimo. Mas agora saber que um evangélico, após conhecer um Deus verdadeiro, vai servir a orixás, a caboclo e gria. Acontece, irmão. Acontece. Eu tenho um não conhecido, amigo, mas conhecido, um ex-pastor agora que é pai de santo. Um ex-pastor. Não tem, irmãos. Crente se desviando. Não terás outro Deus além de mim. Quando você se desvia, se você não serve a esse Deus, qual Deus que você vai pegar? E ele diz: somente a Deus adorará e somente a Ele o servirá. Pastor, mas o que tem a ver com o título? Uma vida movida no Espírito. É aquela que suporta as tentações, as provações. Como é que Jesus começou o deserto? O Espírito Santo levou. Será que o Espírito Santo levou e deixou ele lá? E vou embora? Ó, fica aí, agora é contigo, vaso. Vou embora? Não. O mesmo que levou permanece com a gente. Levante a sua mão ao céu e diga: eu não estou sozinho nessa guerra. O Deus forte, o Senhor dos exércitos está comigo. Aplauda Ele bem forte se você pode aí, seu lindo e linda. Então o diabo foi embora, diga graças a Deus. E os anjos de Deus vieram e serviram a Jesus. Alguém dá dois glória nessa manhã aí, meu irmão? Qual o resultado de uma vida no Espírito? Pergunta para mim, qual o resultado de uma vida no Espírito? A prova é temporária e a bênção é permanente sobre a sua vida. Uma vida no Espírito, você vai ter alguma necessidade de querer transformar aquilo que não é para transformar. Você vai ter uma necessidade, talvez, de trocar até de religião, ou se elevar, né, por cargos, por propostas, mas na verdade, quem tem uma vida no Espírito não aceita nada, porque a nossa mesa é mesa do Pai, e na casa do meu Pai há muitos alimentos e muitas moradas para nós saciarmos a nossa alma. Depois de todo esse deserto que Jesus passou, quem está no final esperando? Então dá um tapinha nas costas de quem está do seu lado, à direita ou da esquerda. Fala, é o tapinha para você acordar. Isso. Então dá mais forte se você estiver dormindo. Isso. E fala com ele assim: estou te avisando que Deus está te esperando lá no pódio, com teu troféu e com a tua medalha. Não desista da corrida, não. Você vai subir, vai ser coroado, galardoado, recompensado. E um corredor não trabalha pelo início da prova, nem pelo meio dela. O objetivo do corredor é o final do percurso. Quem pode aí, reage no seu lugar em nome de Jesus. Eu não sei você, mas da vez que nós fizemos aqui uma corrida com os irmãos da igreja, tem um lugar no Parque de Madureira, tem um lugar que é uma subida, mas é o meio do percurso. A minha força foi olhar para a Deza. Falei, não, a Deza está correndo do meu lado, eu não vou. E eu quase amarrei uma corda e falei, me segura. Mas enquanto eu vi a Deza correndo, eu falei, não vou dar mole. Só de me conhecer você já imagina, né? Eu não vou dar mole. Porque a Deza do ladinho dela, ó. Do ladinho dela. Quando eu comecei a ver que eu já estava dando a volta já, eu já tinha chegado na metade do percurso, eu falei, a vitória é nossa agora. Agora eu vou começar a bandar geral aqui, vou ir, guarda. Daqui a pouco minha irmã me deu um motorzinho ligado. Comecei a falar, e aquele cara aí tá dando mole. Comecei a mirar um a um alvo.
Aí mirei um, falei, vou mais do que ele. Passei, Aí mirei outro, mirei outro, Fiz um tempo recorde que nem na rua, nem na esteira eu bato. Por quê, meus irmãos? E quando você está vendo que está chegando o lugar, está mais perto do que ontem. Você não tem que contar hoje mais um dia. Aprenda uma coisa. Como é que eu conto então? Pergunta para mim. Você não está com mais um dia. Você está com menos um dia do resultado acontecer. Não é? Passou mais um dia, Deus não fez nada, né? É menos um dia daquilo que Deus vai fazer. Depende da sua matemática. Se você somar mais um, você vai cansar. Mas se você falar, está faltando menos que ontem. Quer ver? Você está no dia 25 do mês. Repete comigo, 25 do mês. Salário cai no dia 1º. Cai no dia 1º do próximo mês, correto? Você vai contar o quê? Mais um dia ou menos? Contagem regressiva, filho. Contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2. É ou não é, irmãos? Você não cansa. Então diga assim, falta menos um dia para minha promessa, para minha conquista. Tem gente falando desanimado, não é possível. Falta menos um dia para minha bênção chegar. Então celebra aí, irmã. Aleluia! Então o que é que nós aprendemos aqui? Moisés disse assim, só vou se a sua presença for comigo. Correto? O que é que nós aprendemos agora? Uma vida no Espírito não te exime de você entrar em desertos, mas garante que Deus estará contigo nos seus desertos. Isso é um modelo de vida no Espírito. Deus não te tira da prova, mas Deus dá consolo, conforto e paz na prova. Deus não te tira do teste, mas Deus é o teu Senhor, o teu suporte, o teu mediador, aquele que te sustenta, aquele que te ampara, aquele que te alimenta nas suas provas. Então vai ter deserto? Vai. Mas se prepare para ver coluna e nuvem guardando você do sol e da noite mais sombria da sua vida. Se prepare para ser abraçado com uma presença tão forte de Deus que vai inundar todo o seu coração. Está comigo aí, não está? Devia estar com quem? Tá certo. Olha o que diz o Salmo 23, por favor. A gente vai ler esse salmo ao inverso, de trás para frente. Salmo 23, verso 4. Mas quando andar, andar por onde, irmãos? Diga comigo, vale escuro, vale da morte. Irmão, o que é um vale escuro e vale da morte? Não sei se você sabe, mas o salmista está cantando, ele está montanhas e vales. E existem lugares que são vales escuros, aonde os ladrões ficam, aonde você não tem um tipo de segurança nenhuma, em que você vai passar e sair vivo daquele lugar. São lugares tenebrosos, aonde é o campo do inimigo. Então, traduzindo para você esse texto, mesmo quando você andar no vale do inimigo, no território do inimigo, não terei medo. Por quê? Porque tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado, eles me protegem. Então, Deus não vai tirar do vale, mas Ele vai dizer assim, eu estou contigo. Você pode repetir isso? Eu estou contigo. Ai, tomara que essa prova acabe. Deixa a prova. Quanto mais prova tem, mais dificuldade tem, você vai ver Deus ao teu lado ali, tratando você, trabalhando em você. Agora lembra que eu falei que nós iremos ler esse salmo, estou acabando, de forma inversa? Então se nós estamos no 24, vamos ver como ele começa. Por que eu trouxe assim? Porque a gente sempre gosta disso, né? No vale, na sombra, Deus vai dizer, está comigo. Mas olha bem como ele começa. A anunciação, a pronunciação. Lembra que Jesus foi levado no deserto pelo Espírito Santo? E olha como é que o salmista declara que ele vai entrar nesse vale. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vou repetir mais uma vez para esses irmãos que estão aqui com frios. Vamos desligar o ar-condicionado. O Senhor é o meu... Mas e o vale? Quando eu perguntar alguma coisa, você vai dizer, o Senhor é meu pastor. Mas e o vale? Mas e o terreno do inimigo? É perigoso, hein? Tome cuidado, hein?
Esse vale é fundo. Muitos desistiram lá. Alguns já morreram. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguém reage nessa manhã com fé e graça diante do Espírito Santo. Quem levou Jesus para o deserto? E quem te leva para esse vale? Meu pastor. Meu pastor. E ela está passando uma prova. Meu pastor mandou vir aqui. E ela está desempregada. Meu pastor mandou ficar desempregada. Ué, está com essa enfermidade? O meu pastor é temporário. Ainda que eu passe no vale da sombra da morte. Todavia, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quem é o seu pastor? Diga, Jesus. Quem está contigo nessa luta? Quem te levanta? Quem te sustenta? Quem caminha ao seu lado? Diga, o Senhor é meu pastor, em nada me faltará. Agora, levante as suas mãos o mais alto que você pode aí. Leia para mim o verso número 3. Por que você não morreu? Porque Ele renova as suas forças. Por que você não desistiu? Repete comigo no 3. 1, 2, 3. Porque Ele renova as minhas forças. Se você pode, expresse uma adoração, Senhor, aí. Carta de Paulo aos irmãos de Roma, capítulo 8. Verso 31, carta aos Romanos 8, 31. O que podemos dizer diante dessas coisas? Repete comigo 3 vezes. O que podemos dizer diante dessas coisas? Mais uma vez. Já estamos acabando, mais uma vez. Tudo que você ouviu. E agora, que argumento nós temos? Já foi embora a crise, não foi? A insegurança já te abandonou, não já? Você está seguro, não está? Está no vale, mas está seguro, não está? Está no deserto, mas está sentindo a presença, não está? E agora, o que nós iremos dizer diante dessas coisas? Tão maravilhosas. Se Deus é por nós. Jurava que os irmãos pentecostais iam fazer barulho agora. Me frustrei. Pentecostal também dorme. Pentecostal, por favor, acordem. Pentecostal, acordem. Eu entendo que todo pentecostal não é ninguém de manhã. O cara é de vigília, irmão. O cara é de vigília. Os irmãos da Batista aí, renovada. Por favor, os irmãos presbiterianos, renovada. Wesleyana, renovada. Metodista, renovada. A igreja do Senhor, por favor. Aleluia. O que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus, se Deus, é por nós, quem? Me diga quem, aonde está, vai nascer, e se nascer Deus mata, quem será contra nós? Cadê os pentecostais que acordaram? Ei! Diga assim, quem? Quem pode tocar num fio de cabelo seu? Quem pode estender uma mão em direção a você com acusações? Diz quem? Pastor, me disseram que pegaram uma muda de roupa minha. Se quiser eu dou meu guarda-roupa inteiro. Não tem efeito. Não pega em quem tem sangue.
Macumba não pega em crente. Olho grande, praga alguma chegará à sua casa. Tem o sangue nos umbrais, a morte não entra. Tem sangue nos umbrais, a praga não entra na casa. Eu estou pregando para pentecostal nessa manhã. Acordaram agora? Então faz barulho nessa manhã em nome de Jesus. Olha o que ele diz, só apenas parte B de todos os versículos. Rapidinho, vamos lá. Verso 33. Quem se atreve a acusar um escolhido de Deus? Repete comigo. Quem se atreve a acusar um escolhido de Deus? Por favor. Verso 34. Quem nos condenará então? Verso 35. O que vai nos separar do amor de Cristo? Verso 37. A igreja junta, por favor. Mas apesar de tudo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem o que existe hoje, nem o que existirá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada da criação jamais poderá nos separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Alguém reage de pé no seu lugar aí, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Ei!